Bom dia, turma. Eu me chamo Gabriel, vou ser o professor de Mate 3 de vocês durante esse curso no pré-vestibular. Esse pré-veste aqui, que é um projeto social, acho que já comentaram com vocês ao longo da semana. Enfim, eu vou dar um prosseguimento na área de Mate 3, que vai ser mais ou menos conjuntos, a parte de produtos notáveis também, e mais para frente eu vou dar trigonometria em Mate 2. Foi uma troca porque análise combinatória que faz parte da minha área, eu não gosto muito, não sou muito fã. Enfim, hoje eu vou começar com uma parte de revisão da matéria. Mas alguns conceitos que vocês viram há muito tempo, que eu não sei se está fresco na memória, e que por vezes vocês vão precisar disso rápido na mente. Vocês vão precisar olhar e lembrar disso. E que por vezes também confundem, ou vocês não pegaram direito há muitos anos atrás, coisas que eu particularmente errava também. Então hoje a minha aula vai ser dividida em 7 tópicos, todos vão ter exemplos, explicações, bonitinho. Então hoje eu vou começar com o tópico 1, jogo dos sinais. Ah, mas o que é jogo dos sinais? Então, vocês lembram aquela história de mais e menos somados, mais e menos vezes, lembram? Então, é basicamente isso. Quando você tem uma parcela que está positiva vezes uma parcela que está negativa, o produto disso vai ser um número negativo. Eu vou ter um exemplo, calma. Ao mesmo tempo que se você tiver duas parcelas positivas, multiplicando, você vai ter uma parcela positiva. O mesmo acontece quando você tem duas negativas. Você vai ter uma parcela positiva. Então, jogo dos sinais é simples, é só isso. Vale também para soma. Vale lembrar que vale para soma. Então, eu vou fazer um exemplo no produto e na soma. Então, vamos lá. Como é que vai ser esse exemplo? A gente tem menos 2 mais menos 4. Quanto é que vai dar isso? Vocês lembram aquela história de menos... Aqui, ó. Aqui você pode pensar naquela distributiva. Lembra da distributiva? Então, mais... Ó, faz aqui com outra cor. Esses dois sinais estão multiplicando. Então, isso aqui vira menos 4. E quanto é que é menos 2 menos 4? Vocês todos eu acho que devem lembrar. Dá menos 6. Porque você está... Vamos pensar na reta dos números. Vamos pensar na reta dos negativos. Para cá está o mais infinito. Para cá está o menos infinito. Aqui está o zero, que é o termo neutro. Desculpa, estava fora da câmera. Então, aqui está o menos 2. Eu quero voltar 4 unidades para trás. Menos 4 unidades. Então, eu vou chegar no menos 6 que a gente achou lá em cima. Entenderam? Por início pode ficar confuso, mas com o tempo vocês vão pegar. Agora, um exemplo no produto. Vou fazer a mesma conta. Então, vamos lá. A gente tem menos 2 vezes menos 4. Vai dar quanto? Lembra? É um produto. Então, menos 2 e menos 4, eles estão multiplicando o menos com menos. Menos com menos vira mais. Aí você multiplica 2 com 4, vira 8. Normal, viu? Mais 8. São os dois exemplos. Para jogo de sinais é basicamente isso. É um negócio que vocês têm que sempre lembrar. Decorem esse quadrinho aqui. Tenham sempre ele importante. Tenham sempre ele lembrando em sua memória, porque muitas vezes isso pode ser o critério suficiente para você ditar certo numa questão e errá-la completamente. E vocês sabem como é que errar questão fácil é prejudicial. Vamos lá, o segundo ponto da aula de hoje é um ponto simples, é um ponto também bem tranquilinho, que é ordem das expressões. Ah, mas que expressões, professor? Vocês lembram aquele negócio de parênteses, colchetes, chaves? Então, é exatamente isso. Então, a gente vai ter aqui a marcação do parênteses.
colchetes e chaves. Qual é a ordem disso aqui? Bom, a ordem disso é bem simples, é nessa que está. Essa é a primeira, que você vai sempre realizar a operação. Essa é a segunda e essa é a terceira. Tranquilo, né? Tranquilo, eu acho que isso é bom lembrar também. Por vezes vai aparecer uma expressão em que vai ter parênteses, colchetes, chaves, e é bom você sempre acertar a ordem, que isso faz toda a diferença. Outro ponto também muito importante, quando você tem operações seguidas, soma, subtração, multiplicação, divisão, como é que é essa ordem? Eu vejo muita gente errando isso, principalmente naquelas brincadeiras de Facebook. Erram por bobeira, porque esquecem que primeiro vem sempre multiplicação e divisão. Sempre. 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 E depois, em segunda ordem, vem soma e subtração. Isso é outra coisa também muito importante de se lembrar. Soma e subtração também. Mas aí, quando tem multiplicação e divisão, como é que vai ser? Então, na ordem que aparecer, normal. Se tiver primeira divisão, você efetua a primeira divisão, depois a multiplicação. Se tiver a multiplicação primeiro, primeira multiplicação, depois a divisão. Idem, mesma coisa para soma e subtração. Não tem nenhum segredo nisso. Bom, o tópico 3 de hoje já é um tópico um pouco mais confuso. Confuso, entre aspas, né? É um tópico que ele já tem mais detalhes, tem mais propriedades, tem mais coisas que devem ser levadas em consideração. Que é o quê? A potenciação. Sim, potenciação. Aquilo que vocês viram há muito tempo. Potenciação. Desculpem o atraso para escrever isso. Vamos lá. O que é a potenciação? É o produto repetido de termos, ou seja, que é o 2 vezes 2 vezes 2. O que isso significa? 2 ao cubo. Lembra, o cubo nunca multiplica, ele é isso aqui. Já vi também gente errando isso. Agora que a gente já sabe o que é a base da potenciação, vamos lembrar de propriedades. Então a gente vai 3.1, propriedades. Propriedade 1, soma. Soma? Que chama? É, soma barra multiplicação. Vamos lá, vamos ver o que é a soma. Quando você tem 2 elevado ao cubo mais 2 elevado ao cubo, isso dá quanto? Isso não dá 2 a sexta. Vale lembrar, não dá 2 a sexta, já adianto. Quanto é que é 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Então aqui é 8. Isso dá 16. Quanto é 16? 2 a quarta. Certo? Mas por quê? Por que deu 2 ao cubo? Vamos lá. Vocês lembram aquele negócio de fatoração? Quando você pega um termo na soma como se fosse uma distributiva? Então, é justamente isso que acontece. Vocês veem que o fator 2 ao cubo, ele aparece duas vezes. Então, a gente pode botar ele em evidência. Fica 2 ao cubo. Que multiplica o quê? Quanto é que é 2 ao cubo dividido por 2 ao cubo? 1. Mais 1. Vira 2 ao cubo vezes 2. Como é que se propaga o produto na potenciação? Lembrando, aqui é o expoente 1. Você sempre vai repetir a base e vai somar os expoentes. Viu? Deu o mesmo resultado. Tem que dar o mesmo resultado. É a mesma conta, só feita de duas formas diferentes.
Da mesma forma, vem a subtração. Então, tópico 2, subtração. Barra divisão. Vamos pegar um exemplo diferente. 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado também. Todo mundo vai pensar, ah, dá zero. Concordo, dá zero. Mas vamos pensar nesse primeiro método aqui de cima, no método da fatoração. Que aí eu já aproveito e explico a divisão junto. O 3 ao quadrado não aparece duas vezes? Então a gente pode botar ele em evidência, 3 ao quadrado. Que multiplica o quê? 1 menos 1. Ou seja, dá zero. Então dá 3 ao quadrado vezes zero. Show! Dá zero, realmente. E agora? A gente tem base diferente. A gente tem expoentes diferentes. A gente tem 3 ao cubo menos 3 ao quadrado. Como vai ficar isso? Lembra aquele mnemôniozinho que eu falei? Repete a base, soma os expoentes para a subtração? Então, vai ser a mesma coisa para divisão. Para divisão... Ih, foi mal. Desculpa, gente. Esqueci de botar o sinalzinho aqui. Para divisão. Como é que vai ser? Você repete a base, só que dessa vez você subtrai os expoentes. Ou seja, dá 3 elevado a 1, que é igual a 3. Sem problema, nenhum mistério por enquanto. Deixa eu aumentar aqui. Certo? Beleza, são as duas propriedades básicas da potenciação. Agora vamos um tópico 3. Opa, deixa eu mudar a cor da caneta. Qual é o tópico 3 da potenciação? É um número, vamos pegar o 3, elevado ao quadrado, que está elevado ao cubo. Importante, o parênteses vai fazer toda a diferença porque eu vou mostrar por quê. Como é que funciona aqui? Quando tem o parênteses, você vai pegar esse 3 e esse 2 e você vai multiplicá-los. Lembra? Então vai dar 3 a sexta. Isso é importante. O parênteses aqui é extremamente importante. Agora vamos traçar um paralelo aqui. Traçar um paralelo aqui com o mesmo exemplo, só que 3 elevado ao quadrado elevado ao cubo. O que que isso aqui representa? Isso aqui representa 2 elevado ao cubo, que está lá em cima, ó, 2 elevado ao cubo. A gente já sabe, é igual a 8. Então, isso tudo daqui significa 3 elevado à oitava. Entende a diferença? Nem sempre vai ser uma diferença de 2, às vezes pode ser uma diferença muito maior. Isso é a questão do exemplo que eu estou dando para vocês. Não tem muito segredo. Agora vamos para uma outra propriedade. A distributiva. Distributiva é importante também. Tópico 4. Distributiva. Agora eu vou começar a ser um pouco mais genérico, porque números, tem que pensar nos números, vamos pensar em casos gerais. A gente tem um número x que multiplica o número y que está elevado a n. Certo? N, um número natural, x natural, y natural. Podem ser reais, mas eu vou explicar primeiro com naturais para tranquilizar. Como é que funciona aqui? Você vai pegar esse n e vai levar a x e vai levar a y. Sempre assim. Vai formando x elevado a n vezes y elevado a n. Isso sempre vai acontecer. Sempre, sem exceção. Sem exceção. E agora vamos pensar num outro caso, que é o x dividido por y elevado a n. É a mesma ideia. O n vai levar o primeiro e o n vai levar o segundo. Vai ser o quê? X elevado a n sobre y elevado a n. Certo? Todos de acordo? Agora, um lembrete. Qualquer número
A elevado a zero é igual a 1. Sempre, sem exceção. Deixa eu chegar aqui, porque não apareceu. A elevado a zero é sempre dá 1. Não tem, e se for 1 elevado a zero? Dá 1, não importa. Sempre vai dar 1. Qualquer coisa elevada a zero dá 1. Um outro detalhe também. Ponto e vírgula. A elevado a menos n. Acho que alguém já se deparou com isso. Não sei. Quando a gente tem o sinal de menos, esse sinal de menos ele faz a gente inverter para 1 sobre a elevado a n. Então, esse é 1 sobre a elevado a n. Certo? Todo mundo ok com isso? Vamos pegar um exemplo do segundo caso. Logo, 2 elevado a menos 3 vai ser o quê? 1 sobre 2 ao cubo igual a 1 sobre 8. Começou a ficar um pouco complicado, mas acho que por aqui tá sem nenhuma dúvida. Não se preocupem, vou passar a lista de exercícios nessa aula para vocês fixarem essas ideias, como vai ser comentado, sem nenhum problema. Vamos para o próximo tópico da minha aula, que é um tópico que eu acho que muita gente não vai se lembrar. Tópico 4. Decomposição em fatores primos. Mas espera aí. O que é um número primo? Número primo é importante. O que é? Opa, ficou feio. Vamos lá, primo. Então, vou fazer um asterisco aqui. Número primo. Vocês devem lembrar o que é um número primo. Vamos lá. É aquele número em que ele só tem dois divisores, o 1 e o próprio número. Sempre o 1 e o próprio número. Vamos pegar o exemplo. 5. Quem divide 5? 1 divide 5. 2, lembrando, em naturais, 2 não divide 5, 3 não divide 5, 4 não divide 5 e 5 divide 5. Então, os divisores de 5 são 1 e 5. Certo? 2, mesma coisa, só 1 e 2. 3, a mesma coisa. O 4 já não é um número primo. Vamos ver o 4. Porque ele é divisível por 1, ele é divisível por 2 e ele é divisível por 4. Então, ele não é um número primo. Então, é primo. Não é primo. Agora que a gente já tem esse conceito revisado, podemos voltar para o nosso tópico. Deixa eu marcar isso aqui. Podemos voltar para o nosso tópico, que é decomposição em fatores primos. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Ótimo. Achei um exemplo aqui muito bom. Número grande. Vamos começar com o número grande. 720. Vamos decompor ele em fatores primos? Como é que faz isso? A gente traça uma reta. E a gente começa pelos divisores diferentes de 1. Por que diferente de 1? Porque 1 vai dar 700, se a gente pegar 720 e dividir por 1, vai dar 720. A gente não está ganhando nenhuma informação com isso. A gente sabe que ele é divisível por 2, porque ele é par. Então dá 360. 360 também é divisível por 2. Dá 180. 180 também é por 2. 90. 90 também é 45. Agora ele já não é mais divisível por 2. Então vamos ver. 2 não é? 3. 3 é. 45 é. É 3. Fica 15. Isso é diferente de uma divisão normal. Isso é um processo repetitivo de divisões. E 3. 15 é divisível por 3, realmente. 5. E 5, como a gente sabe, divide 5. Então sobra 1. Aqui nós temos quantos termos 2? Nós temos 4 termos 2. Então fica 2 elevado a quarta. Temos 2 termos 3. Então fica 3 ao quadrado. E 5 elevado a 1.
Então, o que a gente pode concluir disso aqui? Que 720 é igual a 2 à quarta vezes 3 ao quadrado vezes 5. Viu? Não é muito complicado. A gente viu um número grande, um número com várias divisões. É um processo que também vai ter lista, vou passar as coisas para vocês, vai ter tudo demonstrado bonitinho aqui no quadro. E o modelo de divisão em faturação em números primos é sempre esse. Vocês sempre vão usar isso aqui. Claro que muitas vezes os números vão ficar mais fáceis com o tempo, com prática, tudo vai ser com prática. Vamos lá. Agora que a gente sabe decompor em fatores primos, a gente pode lembrar como ver quais são os divisores desse número. Então, tópico 4.1, divisores de um número. Vamos lá. Vou pegar o 720, que a gente já tem ele. Eu não vou fazer ele todo porque ele tem muitos divisores. 2, 2, 2, 2, 3, 3, 5. 360, 180, 90, 45, 15, 5. E agora como é que funciona? A gente traça mais uma reta, coloca um lá em cima e pensa 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4, 8, 16. Mudamos de termo. Então a gente tem que pegar esse número e multiplicar por todos os termos que já apareceram antes. Ou seja, 3, 6, 12, 24, 48. Apareceu 3 novamente. Multiplica por todos esses aqui. 9, 18, 36, 72, 144. E 5 multiplicar por tudo que está lá em cima. Então, 5, 10, 20, 40, 80, 15, 30, 60, 120, 240, 90, 150. Ih, rapaz. 360, 720. Show? Então, assim a gente descobre todos os divisores de um número, a partir de seus fatores primos. Quantos divisores tem? Tem 30 divisores. Então, ele possui 30 divisores. Mas, poxa, eu vou ter que fazer esse processo sempre para saber os números primos, para saber a quantidade de divisores de um número? Não. Tem um macetezinho. Você está vendo esse número aqui, 720, na sua forma de fatorado? Então, vamos reescrever ele aqui embaixo para revê-lo. 720, 2 à quarta, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 elevado a 1. Como é que a gente vai saber a quantidade de divisores de um número? A gente vai pegar sempre os expoentes, esses expoentes aqui, vai somar a cada um deles, ou seja, 4 mais 1, 2 mais 1 e 1 mais 1. E como é que vai fazer? Vai multiplicar cada um deles. Vai ficar 5 vezes 3 vezes 2, que dá 30. Viu? É um jeito muito mais fácil, muito mais simples de você ver, de você achar a quantidade de divisores de um número. Tá, para que serve isso? Mais para frente pode aparecer uma questão de MMC e MDC que você precisa disso. É bom saber isso, é bom ter essa coisa na sua cabeça. Aproveitando, o que é MMC e MDC? Então a gente vai para o tópico 5 da nossa aula. MMC e MDC. Eu não vou fazer aquela piadinha, não vou fazer. Aquela piadinha é muito ruim. Vamos lá. O que é MMC? MMC é o mínimo múltiplo comum.
E o MDC é o máximo divisor comum. Ah, mas por que não pode ser máximo múltiplo comum e mínimo divisor comum? Porque senão não teria por que fazer essas duas nomenclaturas. Qual o número que divide todo mundo, sem exceção? O 1. Então, ele é o mínimo divisor comum de todos os números que existem, sem exceção, todos. Então, aí não teria por que a gente ter um MDC sendo cotado mínimo. E o MMC, a gente vai lembrar, os números são infinitos. A gente não sabe qual é o maior número que existe. Se você pensar em um número, eu posso pensar em um número literalmente maior, só somando uma unidade. Isso vai ser sempre assim. Então, por isso que a gente pensa em mínimo múltiplo comum. Se a gente fosse pensar em máximo, a gente teria o número infinito. Então, não teria sentido. Como é que a gente faz para achar o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum? A gente tem o método da fatoração, que é um método longo, método chato, mas que vale a pena ser relembrado. Então, vamos pensar em números mais baixos, porque 720 é um número muito grande. 100 é bom. Deixa eu botar aqui exemplo. 100 e... deixa eu pensar aqui... 35. Para fazer o mínimo múltiplo comum, você vai ter que dividir os dois números até chegar a 1. Vai ter que ir dividindo. Esse menos aqui não é um menos, é só um sinal de separação, que eu vou fazer as duas coisas independentes. Então eu vou pensar, qual é o primeiro número primo que eu posso dividir os dois? É o 2. Mas, professor, isso não divide 35. Eu sei, mas é o método mais eficaz. Quer dizer, mais eficaz não. É o método mais seguro de se fazer mínimo múltiplo comum. Então vai ficar 50. Como 2 não divide 35, repete 35. 2 novamente. 25 e 35. Agora 2 não divide mais nenhum dos dois. Então não há motivo para eu dividir por 2. Qual o próximo que divide? 3 não divide 25 nem 35. 5. 5 é um bom número. Então fica 5, 7. Mais uma vez 5. 1 e 7. 7, 1 e 1. Agora eu quero saber qual é o mínimo múltiplo comum. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 7. 700. É isso mesmo? 25 vezes 400, 700. Isso mesmo. Então esse aqui é o MMC entre 100 e 35. Certo? Essa é a nomenclatura de MMC. Agora vamos ver o MDC. Então, 5.1. MDC. Eu vou fazer dos mesmos dois números. Só que agora vocês vão ver que é bem mais rápido e bem menos complicado. O MDC, ele tem, como é máximo divisor comum, ele tem que dividir os dois. Então, nossa conta fica muito mais simples. 5. Fica o quê? 27. 5 divide 7? Não. 5 divide 20? Divide. Mas eu não posso, porque tem que ser comum aos dois. E agora? Como é que faz? É isso. Acabou, não tem mais segredo. Ou seja, o MDC é 5. Porque aqui fica 1 infinito. Então, o MDC entre 100 e 35 é 5. Sem nenhuma surpresa. Sem nada, sem susto e sem nada. Então vamos lá. Eu vou fazer uma questão aqui, mas vou fazer uma questão exemplo de MMC e uma de MDC. Tá, vamos lá. O enunciado vai aparecer na tela para vocês. Uma questão que eu acho que já caiu no Enem, uma bem parecida.
algum tempo atrás. Então vamos lá. Exemplo. Vou ler o enunciado. Um floricultor tem 100 rosas brancas. Então vamos anotar aqui a informação. 100 rosas brancas. 60 rosas vermelhas. Ponto. Ele pretende fazer o maior número possível de ramalhetes. Maior, viu? Maior. Guarde essa informação. Maior número possível de ramalhetes que contenham cada um o mesmo número de rosas de cada cor. Neste caso, o número de ramalhetes e de rosas de cada cor por ramalhete será respectivamente. Ok. Vocês viram que eu frisei um detalhe no enunciado, que é maior número possível? Por que eu penso em MMC e não MDC? Por que MDC? Não acho que faça sentido nessa questão, porque eu tenho que ver quantas vezes eu posso dividir as duas coisas. Espera aí. Não, isso mesmo, MDC, isso mesmo. Desculpa, falei besteira, eu vou cortar isso aqui. Eu tenho que fazer o maior número possível de ramalhetes. Se é o maior número, eu tenho que arranjar um número de ramalhetes, um número de rosas que cada uma tenha, que me permita fazer a separação e sobrar o menor número possível de rosas fora dos arranjos. Então, a gente sabe como é que faz MDC, é esse esquema aqui em cima. Então, é 100, 60. São ambos divisíveis por 2, estão vendo? 50 e 30. Novamente, 2, 25 e 15. Agora 5. 5 e 3. Como os dois são primos, não tem nenhum número além de 1 que os divida. Então, aqui acabou o MDC. 4 vezes 5, 20. Então, o MDC entre 100 e 60 é 20. Então, vamos anotar isso. MDC entre 100 e 60 igual a 20. Bom, então a gente já sabe 50% do enunciado, que é o número de ramalhetes, certo? E agora a gente tem que ver o número de rosas de cada cor por ramalhete. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Nós temos 100 rosas, 100 rosas brancas e 60 vermelhas. Faltou brancas aqui, me desculpem. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar 100 e vai dividir por 20. Mas, professor, por que por 20? Nós temos 100 rosas, a gente tem um total de 100 rosas brancas e a gente sabe que vai formar 20 ramalhetes com rosas brancas. A gente tem que gastar todas as rosas, sem exceção. Então, a gente tem que dividir 100 por 20 para saber quantas rosas brancas vão ter em 20 ramalhetes. A conta é rápida, são 5 brancas. 5 rosas brancas, resto 0. Show? É agora a mesma ideia com 60. Porque eu quero saber quantas rosas vermelhas vão ter em cada ramalhete. Então, ou seja, nós já descobrimos que vão ser 20 ramalhetes. Então, nossa resposta vão ser 20 ramalhetes com 5 rosas brancas e 3 rosas vermelhas. Viu? Não é uma questão muito difícil, já a questão que já caiu no Enem muito parecida. Se eu não me engano, ano passado tinha uma questão de MMC pura e simplesmente. Eu acho que é bom lembrar esse conceito, porque ele já caiu. Vamos fazer uma questão de MMC agora ou vocês querem mais tarde? Acho que eu vou fazer mais tarde porque eu quero dar prosseguimento com a matéria e eu acho que o próximo tema vai ser, o próximo tópico é um tópico mais difícil que vai me comer mais tempo. Então a gente volta um pouquinho. Vamos voltar para os tipos de expressões, ou seja, vamos no tópico 6. Gente, calma, já está acabando, só falta mais um tópico. É esse mais um, aí eu vou fazer questões, não se preocupe. Radiciação.
Por que eu falei de radiciação depois de MMC e MDC? Bom, potenciação tem tudo a ver com o que eu ia falar em MMC e MDC. Agora, radiciação eu não ia falar em MMC. Vocês não viram e nem vão ver radiciação em MDC. Agora, tem uma coisa que é muito importante sobre radiciação. Nos reais, no conjunto dos números reais, não existe raiz de menos algo. Não existe, não adianta, não existe. Eu não vou explicar agora porque isso quase não cai no Enem. Mais para frente, se sobrar tempo, não sobrar tempo no curso, eu explico. Sem o menor problema, com muito prazer. Então vamos lá. Primeiro tópico disso aqui é... Vai ser tudo... Vou fazer literal porque eu acho que exemplos numéricos vão aparecer com o tempo. Então vamos lá. Quando a gente tem um número A. Então, o primeiro tópico. A gente tem um número A, que pertence aos reais. Pertence reais vão ser tudo explicado na minha próxima aula, que é de conjuntos. Não se preocupem. Se aparecer qualquer dúvida agora, mais para frente eu vou tirar. Então, a gente pode falar o quê? Que a raiz enésima de A é isso aqui. O que acontece se eu elevar isso aqui a n? O que é a elevado à raiz de n? Vamos lá. Eu gosto sempre de pensar nesse macete. É a elevado a 1 sobre n, elevado a n. Vocês lembram lá em potenciação, que eu mostrei lá em potenciação, como se tivesse sido há muito tempo, né? Potenciação está bem aqui. Esse tópico aqui, cadê? Esse tópico aqui, de 3 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Como é que funciona quando tem o parênteses? Você pega isso aqui e multiplica por isso aqui. Como é que é n vezes 1 sobre n? Não dá 1? Logo, a gente vai ter o quê? A. Simples, não? Bem simples. Vou mostrar um exemplo para vocês. Exemplo. Raiz quadrada de 9 elevado ao quadrado. Vamos pensar por esse raciocínio. É 9 elevado a meio elevado ao quadrado. Que dá 9. Viu? O exemplo literal, eu só fiz o exemplo literal para vocês terem bonitinho no caderno de vocês. Agora vamos lá. Um outro detalhe muito importante, que esse detalhe, por vezes, vocês podem errar. Esse eu vou fazer com números, porque se eu fizer literal vai ficar confuso. Raiz quadrada de 6. Como é que você pode resolver isso aqui? Existe uma forma muito simples, que é quebrar a raiz. Que é, isso aqui é igual a raiz de 2 vezes 3. Certo? Ou seja, você pode quebrar a raiz de 2 vezes raiz de 3. Mas, professor, você falou que isso pode ficar confuso? Sim. Vocês lembram lá quando eu falei em jogo de sinais? Que menos vezes menos dá mais? Aqui, ó, bem aqui, menos vezes menos dá mais. Como é que eu posso garantir que isso aqui, traçando paralelo, hein? Só estou fazendo um exemplo. Que raiz de 6 é igual a raiz de menos 2 vezes menos 3. Que aí eu teria seguindo o mesmo processo. Isso aqui. Eu falei para vocês que não existe, certo? Então isso aqui não existe. Errado. Isso é errado. Mas por que eu estou lembrando de vocês nisso? Porque se eu tiver uma raiz de AB, A vezes B,
Se eu quiser quebrar em A vezes raiz de B, se eu quebrar nisso aqui, eu posso estar cometendo erro, porque eu desconheço quem são A e B. Então, muito cuidado quando for fazer esse tipo de coisa. Sempre garanta que A e B são positivos. Sempre garanta que A e B são positivos. Isso aqui, vou até escrever em vermelho. Cuidado. Bom, próximo tópico. Tópico 3. Tópico 3, qual é? Vamos lá. Quando a gente tem um número A, a gente tem a raiz enésima dele, que a gente já discutiu isso antes. E ainda quer tirar a raiz m dele, ou seja, vai ficar raiz m da raiz n de A. Como é que isso aqui funciona? Vira m vezes n. Então, isso aqui vira a raiz de m vezes n de A. Simples, sem grandes segredos, sem muito problema. Para radiciação é basicamente isso. Basicamente isso. Agora eu vou dar o ponto 7 da nossa aula, que é um ponto que eu não vou dar exemplos, não vou fazer exemplo numérico, porque não vai ser a hora para exemplo numérico disso, só vai ser algo que eu vou usar a ideia mais para frente. Eu quero apresentar. Tópico 7 é um tópico conjunto, que é fatorial, notação fatorial e a ideia de combinação. Lembrando, fatorial e combinação são coisas que conversam. O que é o fatorial? Vocês lembram em algum momento vocês já viram uma exclamação ao lado de um número, certo? Então, essa exclamação é o fatorial. Como é que se lê o fatorial? Exemplo. 3 fatorial. O que é 3 fatorial? É o 3 vezes todos os números que vêm antes dele. Ou seja, 3 vezes 2 vezes 1. É 6. Sempre vai me multiplicar por 1. Sempre. Vamos pensar em outro exemplo. 5 fatorial. É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 120. Sempre. 120. Não, 129. 120. Fatorial é sempre isso. Simples. Simples. Agora, como é a ideia de combinação? A ideia de combinação, eu vou botar um asterisco aqui, vai vir aqui embaixo. Em combinatória, vocês já devem ter ouvido uma coisa de 5 escolhe 3, certo? 5 escolhe 3. Isso não é uma divisão, isso é uma coisa completamente diferente. O que isso aqui significa? É 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 menos 3 fatorial. Ou seja, 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. É isso. 5 escolhe 3 é isso aqui. Mas, professor, por que você está falando disso agora se você antes estava falando de radiciação? Isso porque em aulas futuras eu vou dar produtos notáveis. Sim, está na minha área produtos notáveis. E eu vou ensinar dois macetezinhos para vocês de como fazer produtos notáveis de maneiras rápidas, que vocês não tem que decorar aquele processo todo. E que quando você observar expoentes muito grandes, fica chato, fica trabalhoso e aumenta muito sua margem de erro. E com o método que eu vou ensinar para vocês, fica rápido. Fica muito bom. Vocês vão ver isso. Agora, eu acho que eu posso passar uns exercícios para dois exercícios de cada um desses negócios. Deixa eu pegar um exercício de MMC aqui. Exercício
Aqui, show. Eu achei um exemplo de MMC. Olha o enunciado. Numa corrida de Fórmula 1, o primeiro piloto dá uma volta completa na pista em 10 segundos. Então, vamos escrever aqui, piloto 1, 10 segundos. Show. O segundo, em 11, piloto 2, 11 segundos. Desculpem. O terceiro piloto, em 12, piloto 3, em 12 segundos. Show. Tá. Mantendo-se os mesmos tempos, o que podemos afirmar com respeito aos três pilotos na ocasião em que passaram juntos pela primeira vez na linha de partida? Vamos lá. Isso aqui está um pouquinho mais... Ela é traiçoeira em certos pontos. Mas o que acontece? Então, é uma questão, para mim, é uma questão de MMC. Por quê? Porque eles falam pela primeira vez. O que é a primeira vez? É o mínimo, é o menor caso que pode acontecer. Lembra o que é MMC? Mínimo múltiplo comum. Então, aí tem uma boa dica. Quando ele falar maior número possível, máximo possível, você lembra de MDC. É uma questão objetiva de MDC. Quando ele falar primeira vez, mínima, na menor número possível, tudo que ele fala de um menor, você lembra de MMC. É o melhor gatilho de informação que você pode ganhar. Então vamos lá. A gente sabe que eles dão 10 segundos, 11 segundos, uma volta em 10, o piloto em 10, o piloto 2 em 11 e o piloto 3 em 12 segundos. Então a gente sabe os tempos. Vamos ver em quanto tempo, qual o menor tempo possível para eles se encontrarem. A gente vai fazer aquele processo que eu fiz com 2, a gente pode fazer com 3, pode fazer com 4, 5, quantos quiser. Cadê? É esse processo aqui, ó. Esse processo aqui. É justamente esse processo que eu vou fazer com 3 números. Vou até deixar ele de lado. Então, começar pelo 2, que divide, ó. 5, 11 e 6. 2 novamente. 5, 11 e 3. Agora é simples, porque a gente não tem nenhum múltiplo comum entre eles, porque afinal são todos primos. Então é 3, 5 e 11. Adiantei a conta. Não importa a ordem aqui, tá? É comum fazer nessa ordem porque fica mais simples, fica mais organizado. Então, qual é o número mínimo de voltas? De tempo, desculpa. 4 vezes 3, 6 vezes 5, 30. 12, desculpa, 12, 60, 660 segundos. Para vocês na tela vai aparecer bonitinho o enunciado da questão. Eu vou botar o enunciado para vocês da questão com as opções e eu espero que vocês façam a questão antes. Só que eu falei isso depois, né? Não esquece. A próxima vai ser para vocês fazerem. Eu vou dar um tempo, vocês pausem o vídeo na próxima e façam. Então vamos lá. 660 segundos. Quantas voltas o primeiro piloto deu? Então, ó, vamos pensar aqui. Número de voltas. O primeiro piloto deu 660 segundos sobre 10 segundos, ou seja, 66 voltas. O segundo piloto deu 66 voltas, 660 segundos em 11. Eita, desculpa. Eu confundi. Ele levou 660 segundos para se encontrar com os outros dois pilotos. E a cada volta dele em 11 segundos. Então ele levou 60 voltas. E o terceiro piloto, ele levou 660 segundos
para encontrar os outros pilotos e ele dá uma volta a cada 12 segundos, ou seja, 55 voltas. Vamos lá. Na letra A, vamos reler a pergunta. O que podemos afirmar com respeito aos 3 pilotos na ocasião em que passarão juntos pela primeira vez? Então, a letra A. A letra A me diz o quê? O primeiro piloto deu 60 voltas em 660 segundos. Não, pela conta aqui, quem deu 60 voltas em 660 segundos foi o piloto 2, não foi o piloto 1. Então, a afirmativa A está incorreta. Deixa eu aqui botar as afirmativas. Afirmativa B. O segundo piloto deu 66 voltas em 11 segundos. Errado. Quem deu 66 voltas foi o piloto 1. Então, a afirmativa B também está incorreta. Afirmativa C. O terceiro piloto deu 55 voltas em 650 segundos. Não. Nenhum deles demorou 650 segundos para se encontrar. Então, essa afirmativa está errada. Já nesse fato, o primeiro piloto deu 66 voltas em 650 segundos? Não. A gente viu que eles levaram 660 segundos para se encontrar. Então, só nos resta a afirmativa E. Vamos ver se ela está correta? O terceiro piloto deu 55 voltas em 11 minutos. 11 minutos. Sim, tá certo. Quanto é que é 660 segundos? São 11 minutos. Então, realmente está certo. Correto. Então, a afirmativa, letra E. Vai ter o enunciado, vocês podem refazer a questão, não se preocupem, vai ter tudo bonitinho. Então, agora eu vou passar um exercício para vocês. Eu vou passar 2 exercícios apenas hoje, um de MMC e um de MDC, para vocês fixarem esse conteúdo aqui. É um conteúdo importante. Então, vamos lá. Exercício. Vou pegar uma caneta diferente aqui. Exercício. Tá aparecendo aí na tela. Vocês pausem o vídeo, façam o exercício e eu vou explicar para vocês. Bom, aqui eu acho que você já deve ter tentado a questão, deve ter conseguido fazer. Para quem tentou fazer, a resposta é 9 vezes. Para quem não conseguiu, eu vou explicar como é que se faz essa questão. Então vamos lá. A gente sabe que o primeiro encontro foi em 1920 e que que ele quer saber quantos encontros foram até o ano de 2500. Bom, a gente primeiro tem que saber de quantas em quantas vezes eles se encontram juntos. Fazendo o MMC entre 20 e 30, 2, 10, 15, 2, 5, 15, 3, 5, 5, 5, 1, 1. A gente vê que é 2, 3, 2, 4, 3, 12, 5, 60 anos. Ou seja, de 60 em 60 anos, eles se encontram. Se o primeiro encontro, que a questão não dá, foi em 1920, a gente faz o próximo, 1980. A gente só somou 60 anos. Qual vai ser o próximo encontro? 2040. Qual vai ser o próximo? 2100, 2160, 2220, 2280, 2340, 2400, 2460, 2520. Bom, você está vendo que 2520 passou, certo? Desculpa, eu estava desfocado. 2520 passou, então ele não entra na nossa conta. Então a gente vai contar a partir daqui, ó. O primeiro encontro já foi, então ele não está não vai contar, até porque o enunciado fala novas coincidências. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 encontros. Dá para ver o 2400? Dá. 9 encontros. Então, pelo gabarito, a resposta é letra A. Correto? Não é uma questão complicada. Não é
Nada de muito confuso, mas é uma questão simples que pode aparecer de maneiras mais complicadas. Vamos para um exemplo agora de MDC. Não, vamos para outro exercício. Não vou nem falar. Falei que é MDC, mas pode ser, pode não ser. Então vamos lá. Bom, essa questão é uma questão bem mais interessante que as outras que a gente fez hoje. Ela é um pouco mais complicada até pelas opções que aparecem nela. Então vamos lá. A gente fala o quê? Colocando 5 fotos em cada página do livro, um certo número de páginas fica completo e sobra uma foto. Ou seja, a gente tem um número de páginas. Se a gente botar 5 fotos em cada página, sobra uma foto. Certo? Foi isso que a gente falou. Temos o número total de fotos, dividimos ela em 5, sobra uma foto. Ponto e vírgula. Ele fala, colocando 7 fotos em cada página, ou seja, a gente tem o mesmo número total de fotos, dividido em 7, também sobra uma. Certo? Foi essa a informação. Então, nessas condições, a quantidade de fotos pode ser, foque no pode ser. Pode ser, eu acho que é o grande detalhe dessa questão. Então, foque nele. Como é que a gente faz esse tipo de questão? Esse número D, esse D aqui, que eu chamei de D por comodidade, ele é um número que dividido por 5 deixa resto 1 e dividido por 7 ele deixa resto 1. Vocês lembram como é que é aquele negócio de divisor é igual a dividendo vezes quociente mais resto? Certo? A gente não sabe, vamos atribuir esse Dzinho aqui, esse Q aqui, bem aqui, que é o quociente da divisão. Isso aqui é muito importante. Lembrem disso, muito importante. Então, se a gente tem um resto, quer dizer que D não é divisível nem por 5, nem por 7. Correto? Correto. Então, vamos lá. Então, dessa forma, a gente pode afirmar que D é igual a 5 vezes Q. Chama aqui de Q', porque não necessariamente é o mesmo divisor. Mais 1. E ao mesmo tempo, ponto e vírgula, D é igual a 7 vezes Q' mais 1. O que nós podemos afirmar com toda certeza? D menos 1 é divisível por 5. Ao mesmo tempo que D menos 1 é divisível por 7. Então, a gente sabe que D menos 1 é múltiplo comum de 5 e 7. Olha, isso é o grande detalhe da questão. Se D menos 1 é divisor de 5, é múltiplo de 5 e 7, então a gente pode afirmar que D menos 1 é MMC de 5 e 7. Eu acho que de maneira mais rápida a gente pode falar que o primeiro MMC é igual a 35, certo? Certo. Aí você olha as opções, você vai direto e marca a letra E. Nenhuma das respostas anteriores. Correto? Porque, claro, 35 não está em nenhum intervalo das opções. Porque 35 é MMC, lembre disso. Como a gente quer D menos 1, 35 é MMC. Então, D, a gente pode ter certeza de afirmar que é 36. E 36 também não está nas opções. Então, por que a resposta é na letra E? Lembra que eu falei para vocês focarem no pode ser? Então, os múltiplos de 36 também são múltiplos comuns a 5 e 7. E tem 1 nas opções. Qual é o próximo múltiplo de 36? 72. Que é igual a 36 vezes 2. Correto? Correto. Eu acho que esse é o grande detalhe. 72 é múltiplo de 36. E que, coincidentemente, está nas opções. É justamente, ele está entre 70 e 75. Então, a resposta dessa questão é letra A por esse motivo. Porque ele fala, pode ser. Se ele não falasse pode ser, a quantidade de fotos é, primeiro seria difícil de determinar. Porque pode ser 36, 72, 108, tem várias opções. 108? 108.
tem várias opções que podem afirmar. Então ele dá o pode ser, é justamente esse detalhe. E as opções, entre 70 e 75. Entre 49 90 e 50, entre 80 e 85, 60 e 61. A ideia é justamente essa, te induzir ao erro. E com essa questão eu finalizo a aula de hoje, porque já está bem extensa. Tem muita coisa, vai ter lista de exercício, eu vou ver com o pessoal do curso como é que eu vou fazer para disponibilizar essa lista. Mas por hoje é isso. Muito bom final de semana, que minhas aulas são postadas sexta-feira. Não esqueçam de estudar, não esqueçam de se dedicar, porque esse projeto aqui é para o bem de vocês apenas. A gente sabe como é que é a situação, como é que as coisas são difíceis, e é por isso que a gente está fazendo isso, para ajudar vocês. Quando as listas estiverem disponibilizadas, eu vou disponibilizar meu número para o contato com vocês, para vocês me mandarem dúvidas, minhas redes sociais, tudo. Vou estar sempre disponível o dia inteiro para vocês. Bom dia, gente, boa tarde, boa noite, seja lá que horas que vocês estão estudando. E foco, sempre foco.